Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Saúde. Estamos aqui com a videoaula do módulo 5, Modelos Gerenciais em Saúde e Planejamento de Serviços. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre a concepção de planejamento. Planejamento se refere ao cálculo que precede e antevê, preside a ação. Então, segundo Matos, que é um dos grandes teóricos do planejamento estratégico, nós vamos falar muito sobre ele aqui hoje, ele considera o planejamento um processo criativo e interativo que considera interesses em disputa e que demandará muita articulação. Articulação, vocês já sabem, entre os níveis estratégico, tático, operacional, entre os diferentes setores de uma organização, de uma instituição. O planejamento ele pode ser de base intuitiva ou feito de modo sistemático. Nós vamos ver as duas formas aqui hoje. Tá? Esse planejamento mais intuitivo, essa coisa mais do cotidiano, e o que nós vamos chamar de planejamento estratégico situacional. Tá? Dependendo do enfoque tecnopolítico próprio, considera distintas situações, diferentes horizontes de tempo. Então você pode ter um planejamento a longo prazo ou um planejamento de curto, médio prazo. Quanto maior o horizonte futuro planejado, nesse caso, maior a imprevisibilidade do cenário. Então, quando nós estamos pensando em um planejamento de médio e curto prazo, ele está mais na alça da nossa possibilidade de previsibilidade. Então, essa é uma das características importantes. A simulação para o cálculo de um cenário, ela necessita sempre envolver grupos, pessoas de várias especialidades, porque calcular um cenário dentro de uma instituição é algo bastante complexo. Por isso que nós sugerimos a realização de cálculos para períodos não muito longos, a serem permanentemente ajustados de acordo, obviamente, com as necessidades da empresa, de acordo com as mudanças de cenário que possam vir a ocorrer dentro do espectro no qual nós estamos trabalhando. Valendo-se de mecanismos de interação com atores envolvidos na definição virtual de uma situação objetiva. Então, planejamento é uma definição virtual de uma realidade futura. Né? Você está planejando, pensando num cenário que pode acontecer ou não. Mas, obviamente, você tem mecanismos que vão dar indicativos de que esse cenário tem maior probabilidade de acontecimento do que outros. Lidando, então, com essa incerteza, com essa impossibilidade, você diz, olha, como é que eu vou estar, como é que a minha empresa vai estar, como é que a minha instituição de saúde vai estar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. Eu não sei onde eu vou estar, eu não sei como a minha empresa vai estar, mas eu conheço as ferramentas que eu vou utilizar para que eu possa me preparar melhor. Então, algumas delas, não congelar o cálculo sobre o futuro, não fazer uma única previsão e acreditar exclusivamente nela, mas estar sempre refazendo constantemente e atualizando essas previsões de acordo, obviamente, com a mudança de cenário. Por exemplo, quem poderia imaginar há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, que o Brasil vivenciaria uma epidemia de zika, chikungunya, dengue? É algo que não estava nos planos. Então, isso cria todo um novo cenário para a contenção de agravos, todo um novo cenário dentro das dimensões da epidemiologia, que vão, evidentemente, modificar as relações com as instituições, as relações com a própria previsibilidade. Propor planos de contingência para enfrentar essas surpresas, claramente. Então, se você tem aí, então, uma dificuldade, se você tem algum evento que fosse inesperado, então você precisa ter um plano de contingência, tá? Um backup, você tem que ter uma certa gordura para queimar. Dispor de sistemas de manejo de crise, né? Então, deu alguma coisa errada, o que é que eu posso fazer? Eu já tenho que pensar no pior cenário também.
né? Aquela frase famosa dos norte-americanos: pray for the good, prepare for the worst, né? Reze para o melhor, mas prepare-se para o pior. Então essa seja talvez uma das grandes sacadas do planejamento estratégico. Esclarecer incertezas evitáveis. O que são incertezas evitáveis? Por exemplo, quantos funcionários eu vou ter na minha empresa no próximo ano ou no próximo semestre? Como é que eu sei isso? Bom, tem algumas questões que não podem ser evitadas, que são incertas. Nível de absenteísmo, adoecimento. Tá, mas e a escala de férias? Essa eu posso controlar? Eu trabalho a qualidade de vida dos meus funcionários para diminuir o absenteísmo. Essa eu posso minorar. Então, incertezas evitáveis podem ser trabalhadas. Distribuir e diluir a incerteza entre várias opções. Comprar seguros, opções que reduzem a incerteza. Então, são mecanismos que nós podemos utilizar para diminuir os riscos. Limpar os possíveis erros do plano estratégico sempre que possível, refazendo a análise de pontos fortes e debilidades dentro das apostas que nós temos aqui. Tá? Então seria talvez uma outra forma de pensar nisso. Bom, bases da teoria de Matos. Teoria de Matos é essa teoria que fala do planejamento estratégico. Nós vamos ver algumas bases fundamentais dessa teoria. A primeira delas é a administração por objetivos. O que seria isso? Seria o processo pelo qual os gerentes e os subordinados de uma organização identificam quais são os objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um, nível técnico, nível operacional, nível estratégico. Em termos de resultados esperados, lembra da nossa aula anterior, né? O nível do resultado, foco no resultado, tá? E usam essas medidas como guias para a operação dos negócios. Então esse é o primeiro pressuposto básico da teoria de Matos. O segundo é o que eles chamam de teoria de sistemas. A teoria de sistemas, ela vem para a administração, ela vem para as instituições a partir de teóricos, filósofos, pensadores da existência humana. A teoria dos sistemas vivos, ela é algo que está aí há muitos e muitos anos e que provavelmente ela vai continuar durante muito tempo. Então, a teoria dos sistemas, ela informa que existe um grande número de propriedades dos sistemas que não podem ser descritos significativamente em termos de elementos separados. Tá? Os sistemas, eles são organismos que se complementam, são pequenas partículas ou parcelas ou porções, como queiram chamar, que se complementam e criam um tecido que ele é maior que a soma das partes, ele é maior do que se você somar individualmente todas essas partes. Tá? É obviamente uma metáfora diferente da perspectiva clássica cartesiana que nós temos dentro das organizações, né? Aquela separação, aquela dualidade entre material e imaterial, corpo e mente, essas coisas. Então, a teoria de sistemas, ela integra todos os elementos. Tá? Fica aqui uma dica interessante de um filme que fala sobre a teoria de sistemas de forma muito reflexiva, muito filosófica. O filme se chama Ponto de Mutação. É um filme antigo, mas vale a pena a análise, vale a pena aí vocês pegarem a referência. Então, nós entendemos por sistema um conjunto de elementos interdependentes e interagentes, né, que interagem entre si. Ou então, uma outra definição interessante de sistema seria um grupo de unidades combinadas que formam um todo organizado e cujo resultado é maior que os resultados que as unidades poderiam ter se funcionassem de forma independente. Foi aquilo que nós acabamos de mencionar. O planejamento de Matos, ele tem dois aspectos interessantes. Na verdade, essa separação ela é didática e ela será relativizada com o amadurecimento da teoria dele. Mas ele define como planejamento estratégico situacional, o PES, que nós vamos conversar a respeito dele hoje, um planejamento mais para governos de estado e para sistemas de saúde, que é exatamente o nosso foco aqui.
E ele define uma outra forma de planejamento, que seria o planejamento para a gestão operacional, né, para a gestão, com foco no resultado, que essa seria para os sistemas subordinados e para as unidades de ação, aquelas unidades que executam, né, seria o operacional mesmo. Tá? Então nós vamos ver aí algumas diferenças entre esses dois formatos de planejamento. Então, alguns postulados do planejamento que Matos vai chamar de planejamento normativo. O que é o planejamento normativo? O planejamento normativo é aquele que nós vemos comumente dentro das organizações. O planejamento normativo é o tipo de planejamento clássico, ou o básico, aquele que todo mundo costuma fazer. Então, vamos ver algumas questões. Bom, primeiro, a existência de um sujeito que planeja, tá? Um sujeito que comanda esse planejamento, ele é feito por uma cabeça pensante, alguém que vai lá e faz, e um objeto que está possivelmente sob o seu controle, ou seja, que é aquilo que é o planejado. Então, esse sujeito ele é capaz de conhecer a realidade através de um diagnóstico único e objetivo. Tá? Então, você faz um único diagnóstico para a instituição, para a organização, para o sistema no qual você está trabalhando. Vocês já estão imaginando aí, vocês já estão conseguindo perceber que esse planejamento normativo, ele é um pouco recrudescido. Tá? Então, nós vamos tentar fazer uma crítica a ele para, então, posteriormente, trabalhar a dimensão do planejamento estratégico. Para compreender a realidade futura, nesse tipo de planejamento, o sujeito utiliza a lei de comportamento social, aplicando ainda modelos analíticos de base do tipo causa e efeito. Ou seja, você tem uma causa que vai gerar futuramente um efeito. A potência do método aqui depende exclusivamente da sua capacidade de previsão ou de predição, né, quase prever o futuro. Tá? Tudo se reduz a cumprir o plano para alcançar os objetivos. Então, é uma relação de causa e consequência, uma relação fixa de causa e consequência. Então, seria isso. Não se considera a possibilidade de planejamento por parte de outros autores. Tá? Então, os demais atores sociais, os demais atores da organização, do sistema, eles não estão envolvidos. Tá? E o planejamento normativo também despreza as incertezas ou eventos probabilísticos mal definidos. Então, tudo aquilo que eu desconheço eu vou desprezar para que eu tenha mais certeza a respeito da minha previsão ou predição, que no caso desse especificamente vão aparecer como sinônimos. Okay? Então, vamos ver o planejamento estratégico, a diferença das características do planejamento estratégico. Bom, primeira coisa, o sujeito que planeja, ele faz parte do objeto. Ele se mistura com o objeto. Eu não posso me excluir para planejar, sendo que eu sou parte daquela organização. Então, esse objeto, por sua vez, compreende outros sujeitos que também planejam. Eu sou mais um a planejar ao lado de tantos outros. Então, a primeira coisa é o planejamento estratégico, como nós havíamos dito lá no início da aula. Ele recruta diferentes especialidades para poder concluir melhor essa tarefa. Nesse sentido, fica impossibilitado, evidentemente, o diagnóstico único, que dá lugar a uma explicação situacional, com multifatores, com diferentes viés. Então, eu explico de forma diferente. Eu pego algo bastante complexo, como uma organização, e eu não reduzo ela a um fenômeno, mas sim considero todos os elementos para que nós possamos ter, então, um diagnóstico mais completo. Tá? A predição do futuro dá lugar ao cálculo interativo e ao juízo estratégico. Aqui há uma relação contínua entre conflito, concertação e consenso. Ou seja, eu preciso utilizar esses elementos, o elemento do conflito
que vai levar a uma concertação no sentido de concerto, como se eu estivesse regendo uma grande orquestra, onde eu precisasse combinar vozes dissonantes, onde eu precisasse combinar talentos diferentes para chegar então ao quê? A um consenso, chegar a um ponto minimamente comum. Tá? Também não é uma coisa como o samba do Crioulo Doido, não é uma completa polifonia de vozes, seria algo alinhado, levando em consideração todos os diferentes aspectos. Então, enfrentar e vencer resistências é uma constante função do cálculo político e da permanente atenção na conjuntura. Ou seja, é exatamente isso, né? Então, se eu preciso aglutinar diferentes setores, diferentes talentos, diferentes posições, é preciso que eu vença essas resistências que normalmente aparecem quando diferentes atores estão trabalhando no mesmo projeto, numa mesma instituição, numa mesma organização. Então, nós trabalhamos com problemas não estruturados, aonde não serão estabelecidas as possibilidades ou as probabilidades, porque a norma torna-se apenas um momento dentro do planejamento estratégico e do operacional. Então, a norma não é o único veículo regente. Nós temos outros elementos que vão se combinar para gerar uma estratégia que vai influenciar nesse planejamento. As soluções ótimas, certas e únicas, aquelas resoluções perfeitas, receitas de bolo, elas dão lugar a soluções o quê? Satisfatórias. Resoluções que reconhecem a continuidade dos problemas sociais no tempo. Então não existe resolução perfeita, não existe uma resolução ótima. Tá? Além do que, como nós já dissemos, o planejamento ele não é monopólio exclusivo de um único autor. Portanto, o seu futuro está sempre em aberto. Né? As pessoas podem mudar de opinião, elas podem querer tentar a sorte em novos horizontes, e isso faz com que gere mudanças no planejamento. O planejamento ele é um veículo de constante mudança, é quase como um organismo vivo. Né? Aí voltando lá à teoria dos sistemas vivos, Maturana, esses caras que pensaram todas as organizações como sistemas e organismos vivos. Bom, alguns argumentos do planejamento estratégico situacional. Evidentemente, a necessidade de prever, né, não no sentido da predição, mas no sentido do cálculo, possibilidades de amanhã para desenhar com antecipação o que eu devo fazer hoje. Então, eu analiso o meu cenário, as possibilidades do meu cenário futuro, para que eu tome as minhas decisões hoje. As minhas decisões hoje, elas estão interligadas com as perspectivas de cenário futuro que eu vislumbro para a minha organização, para o meu sistema, para a minha empresa, para a minha instituição de saúde. Vejam que isso é muito interessante porque vai de encontro a uma tendência cultural nossa, do brasileiro, que é programar-se para a vida. O brasileiro faz tudo na vida, menos se programar. Ele vai no último dia no cartório revalidar o seu título. Ele vai pagar aquela conta, tem que pagar na última instância, quando sabe? Então, assim, essa é uma tendência muito ruim, tanto no sentido da vida cotidiana, quanto no sentido da gestão de pessoas e de processos. Para se ter um comparativo, existe uma civilização, um povo na África, que eles programam todas as suas ações pensando na 7ª geração que virá adiante deles. Na 7ª geração, meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho, e assim por diante. Isso sim seria algo absolutamente impensável para nós. Mas é nesse sentido que o planejamento estratégico situacional ele vai tentar se colocar. Ele faz uma crítica a esse cálculo do imediatismo, que em nome de restrições e problemas do presente, prevalece sobre determinadas repercussões futuras das ações. Então, essa crítica é muito importante, porque nós precisamos valorizar as ações pensando
exclusivamente, não, mas predominantemente no futuro. Haja visto que nós estamos à frente de uma organização que está aí para durar muitos anos, né? Como eu comento com vocês, quem assistiu a aula presencial vai se lembrar, né? Que nós comentamos que essas instituições, elas são instituições que tendem a ter uma durabilidade muito grande. Bom, outro argumento do planejamento estratégico situacional: prever possibilidades para prever ações e, como consequência disso, ser oportuno na ação. Então, a ação ela se torna mais oportuna à medida em que a minha capacidade de previsão aumenta. Tá? Ocorrências que fiquem além das possibilidades de previsão, elas demandam preparação para que nós possamos reagir de forma rápida e eficaz a determinados imprevistos. Por quê? Porque então eu tento colocar o máximo de cenários dentro da minha possibilidade de ação para que eu não seja pego de surpresa por determinados imprevistos. Mas quando isso acontecer, e vai acontecer, porque imprevistos acontecem sempre, então eu devo ter o quê? Uma carta na manga. Eu devo ter um backup, eu devo ter um plano de contingência para determinadas situações. Então, mesmo as surpresas, elas podem ser enfrentadas com uma capacidade de reação planejada. Tá? É diferente aquela pessoa que ela se prepara para a crise do que aquela pessoa que simplesmente espera a crise. Para dar um exemplo que é fora do campo da ação dentro da saúde, mas isso está na vida cotidiana, eu não sei como vai ser o ano de 2018 que está começando agora. Mas eu sei que quem tiver, por exemplo, facilidade com línguas, vai ter mais chance do que aquele que não tiver. Quem estiver fazendo um curso hoje de especialização como esse que nós estamos aqui fazendo, vai ter mais chance do que aquele que está simplesmente sentado em casa assistindo Netflix. Então, eu não sei como é o próximo cenário. Eu posso prever, eu posso fazer análises, mas eu sei que se eu estiver melhor preparado, eu posso agir com mais efetividade. Bom, e aí entra o aspecto da aprendizagem, né? No sentido de aprender com os erros cometidos de forma a não projetá-los no futuro. Por quê? Porque se eu projeto os erros no futuro, significa que eu não consegui aprender, eu não consegui tirar algum valor da minha experiência prática. Então, a aprendizagem no sentido de minimizar os erros possíveis no futuro. Essa seria a capacidade de ação dos diversos atores sociais diretamente associada ao domínio de técnicas de planejamento. Então, quando eu domino determinadas técnicas de planejamento, eu posso mais facilmente aprender com os meus equívocos e diminuí-los ao longo do tempo. Então, o planejamento que precede e preside a ação requer algumas dimensões fundamentais. Então, dimensão técnica, a dimensão política, dimensão social, levando em conta outras motivações e interesses em jogo em torno e no problema que eu estou enfrentando. Tá? Veja, então, o planejamento estratégico, ele requer uma dimensão muito mais complexa e muito mais interdisciplinar. Né? Dimensão técnica, dimensão política, dimensão social, dimensão afetiva, a dimensão econômica também, apesar de nós estarmos falando dos aspectos relacionados à saúde, a dimensão econômica influencia bastante, né? Haja visto aí o corte de gastos na saúde que nós estamos enfrentando nesse momento. Então isso vai impactar certamente nas nossas ações futuras ao planejar as nossas ações. Bom, nós estamos falando muito sobre a questão da palavra situação, então nós vamos tentar conceituar a questão dessa situação. O que viria a ser essa situação? Mas para isso nós precisamos conceituar antes a dimensão do conflito. Conflito é a consequência da realidade ser compreendida segundo diversos pontos de vista, sendo cada explicação distinta, complementar ou não, sem deixar de ser a mesma situação. Tá? Então, vejam que essa foto ela é emblemática, né?
Esse sujeito olha e diz 6. Bom, para ele é 6. Esse sujeito olha e diz 9. E para ele é 9. E nenhum dos dois está efetivamente errado. Tá? Só não estão complementando a realidade um do outro. Na verdade, o que eles estão fazendo é observando o mesmo problema por pontos de vista diferentes. Então, nesse caso, haverá necessariamente uma dimensão conflituosa aqui. Porque cada olhar particular sobre a realidade, ela configura uma diferente situação. Então, quando atores distintos olham para uma mesma realidade, cada um enxerga uma situação. Então, isso fala um caráter autorreferencial de toda a explicação da realidade. Eu explico a realidade a partir das minhas referências, a partir do meu ponto de vista, a partir da minha vivência prática, a partir da minha experiência cotidiana. Então, aí a situação, ela se torna um recorte espacial e temporal da realidade. Por que espacial e temporal? Aqui, mais uma vez, a imagem ela nos traz, nos capta, nos captura e nos faz refletir. Qual é a situação desse sujeito? Ele está no ar, ele está num momento específico, uma foto. Essa é a situação dele. Nem antes, nem depois. Ele não saiu de cá, ele não chegou até lá. A situação dele é essa. Nesse momento ele pode estar, inclusive, voando. É algo muito interessante, porque então mostra que a situação ela é um recorte temporal, um recorte problemático da realidade. Por quê? Porque é realizado por um determinado ator e uma tentativa de periodicização da realidade. Então, neste instante, neste momento, nesta semana, nesse semestre, eu estou fazendo o quê? Estou encaixotando, eu estou tirando todos os outros elementos e focando exclusivamente nesse. Explicar algo se torna sempre o quê? Um diálogo, uma forma de dialogar com a situação. É claro que nós não podemos desconsiderar os aspectos históricos. Então a história está sempre presente na situação. Esse sujeito não saiu de lugar nenhum. Ele saiu daqui, antes daqui ele passou em tal lugar, ele fez tal coisa, ele comprou uma roupa assim, ele fez isso e aquilo outro. Então a história deve estar, nós devemos levar em consideração os aspectos históricos para que tenhamos uma maior compreensão acerca do futuro. Então, outra questão fundamental acerca da situação é que não há ação à distância, apenas se atua no presente. Por isso que é fundamental a dimensão do planejamento. Porque eu não consigo atuar no futuro. Eu consigo reverberar as minhas ações para o futuro desde a minha ação no presente. Por isso que a minha ação no presente precisa ser a mais assertiva, ela precisa ser a mais bem planejada, ela precisa ser a mais adequada à realidade. Então, a ação, além de tudo, ela não tem nenhuma significação fora da situação. Fora do problema, fora do contexto. Fora do contexto, essa ação não significa nada. Então eu preciso estar adequado, a minha ação precisa estar adequada à dimensão contextual na qual eu estou vivenciando, na qual eu estou falando. O conceito de situação, ele também considera a noção de essência submersa em outros planos situacionais. Quer dizer isso? Essa noção está precisada no conceito de teoria da produção social e operacionalizada no momento explicativo desse método que nós estamos chamando de planejamento estratégico situacional. Nós vamos ver isso a partir de uma teoria agora que se chama teoria da ação. O que é a teoria da ação? O significado de uma ação humana, ele nunca é único. Ele sempre tem envolvidos o autor que pratica, a intencionalidade com que ele a pratica, os interesses que estão envolvidos relacionados a essa ação por parte do autor, por parte de outros atores envolvidos, buscando especificamente alcançar um determinado resultado. Nesse sentido, a previsibilidade desse comportamento ela não é possível
mediante a simples aplicação de leis. Então, a ação é algo mais complexo. Por que ela é complexa? Porque o mesmo comportamento ele pode ser distintamente compreendido e interpretado por diferentes pessoas, ou diferentemente pela mesma pessoa em situações diversas. É aquilo que nós havíamos dito ali com a figura do número 6 e do número 9. Então, aqui seria a mesma coisa. O sujeito está numa ilha, ele vê um barco, opa, que beleza, um barco. O sujeito está à deriva no mar, vê a ilha e fala, opa, terra, que beleza. Nenhum dos dois está muito bem nessa situação, mas cada um enxerga no outro a possibilidade de uma salvação, a possibilidade de uma melhora, a possibilidade de que algo vai acontecer. Então, a dimensão da ação, ela sempre pode ter diferentes interpretações de acordo com a maneira como você está olhando para ela. E isso é algo importante que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos fazendo um planejamento de ações. E as ações, elas podem ser de diferentes formas também. Então, você tem várias formas de pensar a ação. A primeira delas, nós chamamos de ações interativas. O que viriam a ser ações interativas? São ações entre indivíduos, ações entre duas ou mais pessoas, por meio de um intercâmbio de movimentos que exige cálculo interativo por parte de cada ator. Ou seja, então eu preciso pensar aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou fazer, como eu vou abordar determinada situação, porque eu não sei exatamente como que a outra pessoa vai reagir a mim. Nós temos algumas formas diferentes, nós separamos algumas modalidades de ações interativas. Então, a primeira delas nós chamamos de estratégicas conflitivas. São aquelas que envolvem algum tipo de conflito que precisa ser minimamente lidado, que precisa ser minimamente resolvido. Nós temos ações interativas cooperativas, aquelas onde não há conflito, onde as pessoas trabalham e somam-se as suas forças. Em linguagem organizacional, costumamos chamar de sinergia. São as ações, as interações cooperativas. Ou as estratégicas comunicativas, quando você precisa ir lá e falar alguma coisa, comunicar alguma coisa, mostrar alguma coisa para alguém. Então, é um tipo de interação onde não há, ou necessariamente um choque entre pessoas, ou também não há sinergia, mas há uma comunicação. Aquela comunicação necessariamente vai afetar o outro. Você comunica, olha, nós vamos ter aqui um aumento na demanda de serviços. Obviamente que isso afeta a pessoa que está ao seu lado ou que está recebendo essa comunicação. Mas existem também aquelas que são chamadas de ações não interativas, que representam relações entre indivíduos e o sistema. A mais famosa dela talvez seja o que nós chamamos de ação instrumental. O que é ação instrumental? Quando se dirige a um objeto para que ele reaja com um comportamento esperado. Então você usa-se de um instrumento e o instrumento vai dar aquela resposta, ou vai executar uma determinada tarefa, um exame, uma reação, uma interação com o computador, com um instrumento qualquer. A ação comportamento, que trata da reação estável e previsível do objeto, de um outro objeto do sistema. Então, como agem os processos burocráticos, por exemplo. Então, você já sabe mais ou menos como se comporta organizacionalmente aquela situação, aquela instituição. Então, essa é uma ação comportamento. E uma ação informativa, que trata da entrega de uma informação sem esperar nenhuma interação. Vem um memorando da direção de saúde, da gerência operacional técnica, está lá e me diz que a próxima semana vai ser campanha de vacinação e tal. É uma informação que não vem de uma pessoa, ela vem de um órgão, ela vem de um lugar. Então, essas são ações não interativas. As ações interativas entre sujeitos e as ações não interativas que envolvem aí o sistema. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que são os momentos no processo de planejamento. O planejamento estratégico, situacional, ele coloca diferentes momentos para que nós possamos pensar. O primeiro deles é o que nós chamamos de momento explicativo.
definido pelos verbos foi, é, tende a ser. Quando você vai explicar a realidade. Tá? O segundo seria o que nós chamamos de momento normativo, quando você vai criar e estabelecer algumas normas. Você vai estabelecer alguns pressupostos para que determinada organização caminhe. Então, deve ser assim. Tá? E o terceiro momento seria o momento estratégico, aonde você analisa se o deve ser efetivamente pode ser. Tá? Então, aqui você tem uma visão mais ampliada. Não adianta dizer, olha, deve-se fazer tantos exames por semana na rede de saúde. Mas pode? Será que pode ser assim? Será que o deve tem capacidade, tem condições, tem contexto adequado para ser efetivado na realidade? Então, esse é o momento estratégico. A mediação entre o deve ser e o pode ser se dá normalmente para aquilo que nós chamamos de vontade de fazer. O que é isso? Vontade de fazer seria a nossa capacidade de superar restrições. Porque sempre que nós olharmos para o deve, nós vamos encontrar empecilhos. A questão é, esses empecilhos são suficientes para me impedir? Ou eu posso contorná-los estrategicamente? Eu posso criar mecanismos que vão proporcionar que isso aconteça. Então, essa seria a questão mais importante. E aí nós temos um momento tático operacional, que é fazer e recalcular. No sentido de fazer o quê? No sentido de viabilizar essa relação, deve ser, pode ser. Quais são os instrumentos que eu vou usar? Quais são os recursos que eu vou usar para que eu possa viabilizar isso? Em termos práticos, seria o processo de geração de condições organizacionais para a prática de ações planejadas. Então, eu vou criar determinadas condições para que eu viabilize aquilo que eu estou intuindo, aquilo que eu estou normatizando, para que isso aconteça de fato. Claro que todo esse processo ele é recursivo, porque cada um desses momentos leva necessariamente a um outro momento. Então, assim que eu termino uma ação, eu volto no momento explicativo de tentar vislumbrar novas possibilidades, eu crio novos normativos, eu crio novas metas, novas definições, eu tento implementá-las estrategicamente, eu crio os mecanismos táticos e operacionais, eu volto novamente aqui. Então, vejam que esse recurso, o mecanismo recursivo está sempre em processo aqui, nesses diferentes momentos do processo de planejamento. Esse momento normativo ao qual nós estamos nos referindo, ele tem algumas características específicas também. A primeira delas é a técnica de construção de cenários, o qual nós já fizemos referência no início da aula. Você precisa construir cenários para que você possa ter alguma possibilidade de que as suas normas, as suas metas venham a acontecer. Então, outra questão do instrumento momento normativo é a matriz de operações e problemas, que nos diz que cada nó crítico identificado é assumido como um problema para o qual devem ser propostas uma ou mais operações de enfrentamento. E essas operações de enfrentamento devem ter identificação do responsável pelo seu desenvolvimento. Então vocês podem ver aqui, essa talvez seja uma figura que represente mais ou menos bem essa matriz de operações e problemas, e cada um desses nós, ela se coloca como um problema que precisa ser resolvido, e aí então você vai tendo aqui de possíveis resoluções. Tá? Um outro aspecto fundamental é essa matriz recurso, produtos, resultados, aonde o que é que nós temos? Se a gente for pegar o exemplo da nossa área da saúde, os nossos produtos são, obviamente, a oferta de saúde. Os nossos recursos seriam recursos tecnológicos, recursos de pessoal, recursos humanos, recursos administrativos, financeiros, e os resultados esperados seriam a diminuição de agravos, seria a promoção de saúde e qualidade de vida e outros tantos. A dimensão da orçamentação, que nós já nos referimos em outras aulas,
que fala sobre a relação específica que nós temos que ter entre o planejamento e a dimensão financeira da instituição, a questão da instrumentalização, saber com quais instrumentos técnicos, recursos humanos nós estamos trabalhando, e o descarte de operações inviabilizadas. E no momento normativo, à medida em que uma operação se mostra minimamente difícil, ela deve ser descartada. É aquela famosa seleção de problemas a serem enfrentados, das quais nós havíamos referido lá na nossa primeira aula. Vejam que é diferente do momento estratégico. No momento estratégico, nós fazemos primeiramente uma pergunta: quais são as operações do plano viáveis hoje? Então, nós analisamos o cenário atual, nós analisamos o contexto e verificamos a viabilidade das ações. Então, posso tornar viáveis as operações que não são viáveis durante a minha gestão? Olha como é diferente o modo de observar aqui. Lá, no momento normativo, as operações não viáveis são descartadas. Aqui existe a pergunta: eu posso tornar viáveis essas diferentes ações? Então, nesse sentido, o processo de construção de viabilidade é em si mesmo a própria estratégia. Nesse sentido, o planejamento estratégico vai ser a construção de viabilidades a partir daquela lógica que nós havíamos comentado, do deve ser para o pode ser. Quais são os elementos que são recrutados aqui para que eu possa fazer isso? Um momento fundamental, um ponto importantíssimo é: existe motivação por parte dos atores? Tá? Enquanto que o momento normativo, ele coloca tudo como regra, deve ser, é uma imposição, eu estou dizendo que precisa ser assim. O planejamento estratégico, ele não considera dessa forma. Ele convida os atores a programarem, a planejarem juntos e aí então juntos executarem. Então gera uma motivação, promove um campo frutífero para que haja motivação por parte dos atores, dos diferentes funcionários, trabalhadores, servidores, terceirizados. Evidentemente que é importante colocar que a operação que conte com algum nível de oposição de qualquer ator, ela será definida como uma operação conflitiva. E haja como tal, uma operação conflitiva, ela precisa de negociação, ela precisa de mediação, ela precisa ter o mínimo de cuidado para que ela seja então continuada. Falando sobre o momento tático operacional, é fundamental pensar que somente a ação muda a realidade. Então, é importante submeter a ação diária à disciplina do planejamento. Por menor que seja a ação, se ela for planejada, ela vai ter uma maior efetividade. Porque senão, a ação sem a mediação do plano, ela fica submetida ao nível da improvisação, né? O que é o nível da improvisação? É quando eu meramente reajo a determinadas situações. E reagir a determinada situação, eu não tenho o melhor instrumental, não tenho o melhor foco, a melhor consciência para fazê-lo. Um exemplo muito banal: você está na cozinha da sua casa, vai cair um talher, por exemplo, você reage de improviso, de instinto, para tentar pegar o talher. Normalmente o que acontece? Derruba um copo, derruba um prato, alguma coisa pior acontece. Por quê? Porque as reações de improviso, elas são intempestivas, elas são pouco reflexivas, né, do ponto de vista das organizações. Claro que o plano sem relação com a ação, ele também fica supérfluo, se torna uma mera previsibilidade do futuro. Né? Então o plano tem que estar minimamente associado ao nível da ação. E o desempenho de uma organização nesse sentido, ou a qualidade das suas ações, ela sempre terá o limite que, o limite que permite o seu sistema de direção. Ou seja, uma empresa será tão boa
tão efetiva, tão eficaz, tão competente quanto a sua gestão, quanto possibilita o planejamento estratégico da sua gestão, a condução da sua gestão. Então, nesse sentido, como várias operações são tidas como conflitivas, Matos propõe uma lista de ações que ele chama de operações de criação de viabilidade. O que seriam essas operações de criação de viabilidade? Seriam ações para contornar dificuldades. Quando você tem ali um problema, uma barreira, você tem um conflito dentro da organização, você pode utilizar alguma dessas ações para contornar a viabilidade, para contornar o problema e criar viabilidade. Por exemplo, ações de distração, ações para confundir. Exemplo, na nossa política brasileira está cheio, né? Então, quando temos aí algum problema mais escabroso na política, logo vem o quê? Um jogo de futebol da seleção, vamos falar da Copa do Mundo, vamos falar... Ou seja, processo de distração para confundir, e enquanto isso, medidas provisórias estão sendo aprovadas aí à torta e direito e nós sofrendo com isso. Operações de surpresa, operações de concessão, no sentido de acalmar e conseguir adesão, então você vai conceder alguma coisa que esteja sendo pedido pela organização, pelos atores. Operações de reação, no sentido de dar, devolutivo de dar uma resposta. Operações de mobilização popular, no sentido de fazer pressão, então isso aqui é importante também. Muitas das conquistas na área da saúde, a grande maioria foi por pressão popular, nós sabemos disso. Operações de comunicação para esclarecer, para persuadir, aqui vem as campanhas publicitárias, aqui vem toda a questão do marketing, toda a relações públicas e tudo mais. Declaração, no sentido de marcar uma posição, então vamos fazer circular um memorando tal, uma carta circular, um e-mail, alguma nota pública, então são operações importantes. Operações de intimidação para ameaçar ou dissuadir ou anunciar uma reação, e operações de compromisso, que façam que as pessoas se obriguem a uma determinada promessa, a uma determinada meta, algo assim nesse sentido. Então são todas operações que são possíveis de serem utilizadas, obviamente de acordo com o bom senso, de acordo com a capacidade de gestão e análise de risco por parte do gestor. Chegamos então na questão das lógicas operacionais. O que seriam essas lógicas operacionais? São formas de gestão. Então, a primeira delas, imposição, quando o ator ou o gestor faz uso da autoridade para impor os seus propósitos. Nesse caso, normalmente, quando há uma posição hierárquica bem sustentada, quando há uma posição definida e adequada dentro da organização. Operações de persuasão, em geral baseadas na capacidade de sedução, capacidade, no carisma dos gestores, no carisma dos atores. Implica obter apoio e adesão sem ceder nada de imediato ou, no máximo, uma possibilidade futura de recompensa. Então, quando você usa a persuasão, você não cede dentro das suas possibilidades, mas você convence o outro, no sentido de criar uma viabilidade a partir do convencimento, a partir do que o outro muda o seu ponto de vista. Juízo, então, no caso aí são quando não há mais o diálogo, quando cessam as possibilidades todas de acordo, e vai para a autoridade judicial, debaixo das regras jurídicas, cabíveis e tudo mais. Essa talvez seja uma das questões mais complicadas dentro das lógicas operacionais quando chega nesse ponto, mas em alguns casos isso é necessário. E a operação de confrontação, também baseada na mediação não violenta de forças, por exemplo, um processo eleitoral, um referendo, uma pesquisa de opinião dentro da organização, quando confrontam-se duas ideias, mas sem a mediação violenta. A mais interessante delas talvez seja a operação de negociação, que implica reconciliar os interesses conflitivos por um processo em que ambas as partes cedem algo. Aqui você tem várias formas de negociação. Você tem negociações que podem ser cooperativas, onde ambas as partes saem ganhando. Você tem negociações que podem ser conflitivas, onde apenas uma parte ganha, ou o que é mais comum, negociações mistas, onde ambas as partes acabam ganhando ou perdendo alguma coisa.
A mediação, que quando não há possibilidade de reconciliação ou de negociação dentro dos próprios atores da organização, convoca-se então um mediador. Há o que nós chamamos de coação, que é a ameaça com risco de ônus para o outro, né? Então coerção, também conhecida. Essa é a famosa utilização da autoridade, do autoritarismo. A dissuasão é a aplicação de força que gera o recuo do outro. Aqui há um adendo importante, que é preciso eficácia na capacidade de demonstrar o poder sem precisar usá-lo. Né? Então seria a grande chave, o grande recurso aqui da dissuasão. E, por fim, o recurso da guerra, que seria o que a gente chama de mediação violenta de forças. Né? No nível empresarial, né? No nível organizacional, né? Nós, obviamente, não vamos sair aos tapas com as pessoas, mas você vai medir forças com outras empresas, medir forças dentro da empresa, com outros funcionários. E isso nunca é bom para o clima organizacional e muito menos para o planejamento estratégico da organização. Então, esse planejamento estratégico, ou PES, como queiram, ele promove o desaparecimento dessa lógica das fases sequenciais, tidas como lineares, que são típicas do planejamento tradicional: diagnóstico, programação, execução e avaliação. E ele vai materializar, né, obviamente, um processo e um plano. Obviamente que estas fases, elas não desaparecem por completo, mas elas são enriquecidas e são valorizadas à medida em que o planejamento estratégico situacional vai acontecer. O método do planejamento estratégico situacional em si reforça a concepção de que governar é enfrentar problemas, mas não na perspectiva simplista de eliminá-los, mas transformá-los por outros de valor menor. Né? Então, no sentido de minorar esses problemas. Por decorrência, obviamente, que o planejamento estratégico situacional vai trabalhar com a noção de problemas relevantes, problemas prioritários e problemas estratégicos. Tá? Então, você vai tentar dimensionar quais são aqueles problemas que precisam ser enfrentados primeiro, aqueles que não podem ser enfrentados e aqueles que não têm importância, apesar de estarem ali. Né? Então, enfrentar os problemas seria a grande regra máxima do planejamento estratégico situacional. O que viria a ser então um problema? Problema, então, é entendido como um obstáculo, uma situação concreta que media a realidade atual e as aspirações de um ator que participa no jogo social, com uma carga particular de ideologias, valores ou mesmo de conhecimentos. Problemas não estruturados exigem ações criativas e estratégicas dos atores envolvidos. Tá? Então, são aqueles problemas que aparecem, que não estavam no planejamento, não estavam na previsão e que precisam de ações que normalmente saem da famosa sair da caixinha, né? O lema do RH, né? Sair da casinha, diferenciar-se, fazer coisas novas. Então é isso, né? Você ter, na verdade, a capacidade de, a partir dos recursos que lhe são dados, fazer alguma coisa relacionada a isso. Os problemas estruturados, esses são passíveis de soluções mais normatizáveis. Então, o que são os problemas estruturados? São aqueles problemas que estão dentro da estrutura. São aqueles problemas que são clássicos de uma determinada organização. A gente pegar na área da saúde, superlotação dos hospitais, dificuldade de leito, remédio que não chega, a questão das burocracias, enfim, são problemas estruturados. Né? E esses podem ser enfrentados com soluções mais normativas, com soluções mais clássicas. Bom, então precisamos criar critérios para a solução de problemas, como nós havíamos começado isso lá na nossa primeira aula. Como é que eu vou selecionar os problemas? Primeira questão fundamental: o valor político do problema, né? Ou seja, o valor do problema para a organização e para as políticas envolvidas. O tempo para a maturação dos resultados, né, que esse problema vai gestar. Os recursos dominantes
exigidos para a solução ou para o enfrentamento desses problemas. Tem problemas que custam tanto, são tão custosos, oneram tanto a empresa que não vale a pena, simplesmente não vale a pena. A governabilidade sobre o problema, né? Aqueles aspectos que nós já havíamos comentado anteriormente, o fundamental deles é a governabilidade, né? A capacidade que eu tenho de agregar valor, a capacidade que eu tenho de gerir todo o processo. O posicionamento de outros autores que têm governabilidade sobre o problema, né? Então eu tenho parcerias, eu posso enfrentá-lo em acordo com os demais atores da minha empresa, da minha organização, da rede, né? Então nós precisamos pensar nisso, articulações em rede. O custo de adiamento do problema, da mesma forma que o custo de enfrentamento, o custo de adiamento também pode ser muito alto, né? Então eu tenho um problema grave, se eu adio esse problema, ele vai se tornar ainda mais grave, então eu preciso enfrentá-lo agora, ainda que isso seja mais difícil. A exigência de inovação ou continuidade, claro, né? Aí tem outros aspectos mais sutis, como impacto na região, o impacto sobre o balanço político da gestão ao seu término, o impacto subjetivo para a empresa, para a organização, para os atores. Então são outros aspectos que precisam ser minimamente pensados quando se vai selecionar um problema a ser enfrentado de acordo com os pressupostos aqui do planejamento estratégico situacional. Bom, para a gente caminhar nosso encerramento acerca do planejamento estratégico situacional, eu queria falar um pouco do que o Carlos Matos chama de metáfora do jogo e suas regras. Então, algumas regras importantes que ele coloca no sentido da organização. A primeira delas seria a direcionalidade. A direcionalidade ela condiciona a definição da missão e objetivos para e na organização, segundo as demandas e necessidades expressas socialmente. Então, ou seja, que direção que eu vou tomar quando eu estiver à frente da organização? Quais são as demandas e necessidades? Nós já aprendemos que são diferentes, né? Demanda está ligada a um pedido, está ligada àquilo que eu desejo. Necessidade é aquilo que eu efetivamente preciso, aquilo que a população efetivamente precisa. Então, e como que isso se dá e como que isso vai direcionar a minha condução, a minha gestão. Outro aspecto fundamental que ele fala, a departamentalização. Condiciona a criação de unidades organizativas específicas com capacidades produtivas próprias e que têm expressão formal através de uma dada estrutura. Por exemplo, organizações redundantes. São organizações quando várias unidades fazem a mesma coisa, né? Seria o que nós chamamos de paralelismo de função. Organizações simétricas é o inverso disso, quando uma unidade trabalha contrária à outra. Então, eu trabalho uma unidade fazendo, a outra trabalha desfazendo, né? Então, seriam organizações simétricas. E organizações assimétricas, quando toda a missão e todos os objetivos forem exclusivos de uma unidade e as outras estão completamente perdidas e não fazem nada. Então, percebam, o planejamento estratégico ele vai coordenar essas atividades de maneira que nenhuma dessas aconteça, né? Porque nenhuma dessas de fato é desejável. Desejável é que você tenha organizações que sejam complementares. Uma complementando o trabalho da outra, uma apoiando o trabalho da outra, de forma a criar, palavrinha mágica da organização, sinergia, né? Confluência de objetivos, esforços e metas. Então, a outra metáfora do jogo é a governabilidade. Governabilidade define o grau de controle sobre as variáveis que afetam a missão e os objetivos da organização. Externamente, ela expressa o grau de autonomia organizacional, tá? E internamente, ela acaba definindo o nível de centralização ou descentralização que uma determinada empresa pode apresentar. Por fim, nós temos a responsabilidade, que condiciona a distribuição e a cobrança de responsabilidades na organização com relação à sua missão e seus objetivos, ou seja, quem eu devo responsabilizar, quem será
a pessoa-chave ou a organização-chave, o centro técnico, o setor que vai poder atuar nesses aspectos dessa minha ação. Então isso é fundamental, definir quem faz o que, quem fica responsável por qual parte da nossa grande missão estratégica do planejamento, tido como algo muito maior. Bom, para finalizar a nossa explanação, nós temos aqui, apenas a guisa de conhecimento, o Triângulo de Ferro de Carlos Matos, que seria a agenda do dirigente, petição e prestação de contas e gerência por operações. Tá? Então seria essa, para ele, a grande sacada do planejamento estratégico operacional. Quando você cria uma agenda bem específica e planejada, quando você tem prestação de contas e quando, além de tudo, você consegue gerir as operações específicas. Primeiramente, o uso do tempo do dirigente, os focos de atenção a serem priorizados. Então, o que eu preciso priorizar a cada momento da minha ação? A articulação com as ações cotidianas por operações em bases criativas, o enfrentamento de problemas que tem mais valor, no sentido da noção de descentralização. Então, cada vez mais eu vou descentralizar as minhas ações e efetivar o processo de aferição de compromissos, resultados em todas as esferas da organização, no sentido de poder focar sempre em resultado e depois eu conseguir prestar conta acerca disso. E olha, minha organização funciona com esse foco. O foco é o resultado. E está aqui as minhas avaliações, os meus relatórios, para que eu possa então demonstrar a minha eficácia, a minha eficiência operacional. Bom, gente, nós estamos chegando agora ao final de mais um módulo. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre planejamento estratégico situacional. Espero que tenha sido interessante, instrutivo para vocês. E nós nos encontramos novamente nos fóruns de discussão, nos chats, nas conversas. Eu estou sempre à disposição. É um prazer interagir com vocês. Grande abraço.